Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui nesse início de semana. Ontem acabei me envolvendo com os compromissos pessoais, então acabei não fazendo vídeo. É muito difícil o dia que eu não faço vídeo. Quero pedir até desculpa para todos vocês, porque tem aquelas pessoas que sempre estão aqui assistindo, sempre estão esperando o conteúdo no canal. Já peço desculpas por ontem eu não ter conseguido fazer o vídeo. Porém, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. O fim de semana de Campeonato Brasileiro teve bastante movimentação, bastante coisa pra gente comentar e falar. E, antes de mais nada, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui da Tribo da Sorte. Sabe por quê? Porque a Mega Sena ela já se acumulou de novo. E o próximo sorteio, que é amanhã, vai pagar uma bolada aí de mais de 10 milhões de reais e você pode participar lá com o pessoal da Tribo da Sorte. Só vale lembrar que a Tribo da Sorte não tem só a Mega Sena não. A Tribo da Sorte tem vários e vários jogos ali que tem nas lotéricas. Lembrando também que eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. Então você pode clicar no link que eu estou colocando fixado aí embaixo. Você pode chamar lá o pessoal e falar assim: eu quero o cupom lá do Opina Porco. Você vai receber um cupom de desconto, mano, para conhecer a plataforma. Um cupom exclusivo, com uma boa porcentagem de desconto. Então entre em contato e pede para eles lá e não perca a oportunidade. Tem a Loto Fácil, tem a Lotomania, enfim, vários e vários produtos que estão disponíveis em todas as lotéricas. Você faz com o conforto de sua casa, você não precisa se preocupar em organizar nada, eles organizam tudo para você e além disso você leva uma tecnologia que vai te ajudar e melhorar a sua probabilidade. Tribo da Sorte, galera, já distribuíram prêmios pro Brasil inteiro e você pode ser o próximo premiado também. O bolão, ele não precisa ser caro, ele tem que ser estratégico e a Tribo da Sorte tem a melhor estratégia para você. Tamo junto, agradeço a todo mundo aí, mais de 300 pessoas já acessaram, já conheceram o cupom e já tiveram a sua experiência com a tribo. Só falta você, bora lá. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro? Tá, antes de eu iniciar aqui realmente, vamos falar um pouquinho sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, Botafogo, com 56 pontos. Segundo lugar, Palmeiras, com 53 pontos. Terceiro lugar, Fortaleza, com 52 pontos. Quarto lugar, Flamengo, com 45 pontos. Lembrando que o Flamengo é o único time dessa lista com um jogo a menos ainda, que foi aquele jogo lá atrás. O Flamengo ainda não equiparou, né? Não nivelou o número de partidas jogadas com os times aí que estão nessas 4 primeiras posições. E falando um pouquinho sobre o jogo de ontem do Palmeiras, foi um jogo muito ruim. Quando o Estevão sai, o Palmeiras ele não consegue rodar da mesma forma. O primeiro tempo do Palmeiras ele foi até um primeiro tempo ok. Médio para ok. Só que o segundo tempo, o Palmeiras inexistiu no seu setor ofensivo. Na verdade, se a gente for olhar bem, o Vasco até merecia o empate pelo segundo tempo que fez contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras não jogou absolutamente nada no segundo tempo. E o Abel ontem ele entrou com um esquema diferente, adaptando o Rafael Veiga como se fosse um jogador de ponta. E com isso, com as dores que o Marcos Rocha sentiu, que agora tem isso também, além de ser um jogador que não tem mais o mesmo vigor físico, é um jogador também que já vem mostrando sinais de lesões e desgastes contínuos, e mesmo assim o Palmeiras quer renovar com ele. O Abel foi lá e colocou o Giai. E quando eu olhei assim, eu falei assim, bem, o Abel basicamente armou o time com 3 jogadores, fazendo uma linha de 3 jogadores, onde você tinha o Felipe Anderson, o Maurício, o Rafael Veiga e na frente o Flaco Lopes. Então o Palmeiras basicamente tinha ali, no seu setor ofensivo, jogadores com características de meio campo. Tudo bem. Falei assim, pô, ele tá povoando ali intermediária para trazer mais criação no setor ofensivo. Só que isso não aconteceu. E outro problema também é que
o Rafael Veiga, no seu posicionamento como um ponta, ele não deu profundidade pro Palmeiras. Então, eu pensei, não tem problema, porque o Giai ele vai dar profundidade. Se o Rafael Veiga está ali, é porque o Rafael Veiga vai cair pelo setor central, só que para isso já tinha o Maurício, né? Mas tudo bem. Eu falei assim, e provavelmente teremos uma movimentação mais interessante com o Giai trabalhando essa amplitude do campo e fazendo essa profundidade, mas também não fez. Então eu não entendi o porquê que o Abel adaptou o Rafael Veiga naquela posição. Não entendi. E o pior ainda é alguns torcedores do Palmeiras falando que o Rafael Veiga fez uma excelente partida. Ah, que excelente partida que é essa? Que ele não municiou da devida maneira o setor ofensivo do Palmeiras. Não municiou. Então eu não acho que o Rafael Veiga fez uma boa partida. Pra mim, quem fez uma boa partida ontem foi o Everton, que salvou pelo menos ali, ó, duas grandíssimas, né? Duas grandíssimas defesas do Everton, que na minha opinião era para ter sido considerado o melhor jogador em campo. Porque foi vital a participação dele para a vitória do Palmeiras. Com duas ótimas defesas. Goleiro seguro. E provou isso mais uma vez no jogo de ontem. Eu gostei dessa adaptação. Depois que o Palmeiras, no segundo tempo, começa a rodar em uma rotação ainda menor, as substituições que o Abel faz não foram legais, porque o Zé Rafael entrou péssimo, totalmente assim, perdido em campo. Fora de ritmo, fora de tempo de bola, já entrou fazendo falta. Uma vitória extremamente importante, recorde de público no Campeonato Brasileiro, na competição. Porém, eu não gostei da partida do Palmeiras ontem. O Palmeiras mostrou que quando ele pega uma equipe tecnicamente um pouco melhor, que essa equipe do Vasco agora está tecnicamente um pouco melhor, ele pode sofrer. E isso me preocupa muito para jogos contra Botafogo, contra Fortaleza. Fortaleza nem tanto. Fortaleza já mostrou que é peixe pequeno aqui. Com todo respeito, mas está mostrando que é peixe pequeno. Teve uma boa vitória contra o Bahia, claro, mas quando precisou mostrar lá no meio da semana contra o Corinthians, dissolveu-se. A partida contra o Botafogo, ela me preocupa um pouco por causa desse aspecto que o Palmeiras mostrou ontem contra o Vasco. Eu não senti uma equipe firme sem o Estevão. E aí o Abel, ele foi questionado, lá na coletiva dele, foi perguntado, né, sobre essa disputa do Campeonato Brasileiro e tudo mais. E aí, ó, ele respondeu o seguinte: a primeira parte da pergunta é que focamos no que controlamos e temos tempo para treinar e viver. Isso nos dá, de certa forma, uma felicidade interior, focados no treino. Estamos 100% focados no jogo. E quando ir para casa, focar na nossa família. O lado emocional tem a ver com o desligar a ficha e descansar. Eu me sinto muito mais leve, tranquilo, durmo melhor, não tem tanta viagem, minha esposa agradece, fala que eu estou mais bem-humorado em casa. Isso é bom. Esse descanso nos dá anos de vida. E, mano, eu tenho uma opinião muito controversa a respeito disso daqui. Porque, assim, se o Abel ele tá podendo descansar mais agora, é porque o Palmeiras foi eliminado. E eu não sei por que o Abel ele tenta enxergar de uma maneira positiva essa eliminação. Ah, Neto, porque isso tava sobrecarregando a equipe. Ah, então é assim. Então quer dizer que lá em 2025 a gente vai ser eliminado nas Copas de novo porque tá sendo sobrecarregada a equipe? Então quer dizer que quando a gente chegar no Mundial, onde vai ter Campeonato Mundial, onde vai ter Brasileiro, onde vai ter Copa do Brasil, onde vai ter Libertadores, a gente vai se desclassificar das competições para poder descansar mais? Porque a esposa dele está reclamando que ele não está bem-humorado, e aí ele tem que estar bem-humorado? Pô, Abel, é bacana trabalhar menos, né? Só que, infelizmente, 99,9% da população brasileira, inclusive até mesmo de pessoas ricas e bem-sucedidas, não tem esse lifestyle.
Porque até o cara que é rico e bem sucedido, às vezes é dono de empresa, alguma coisa do tipo, na segunda-feira, 5 da manhã, ele já tá acordado, estatalado para resolver N problemas que ele tem. De vários e vários setores da empresa dele. E aí aquele que é funcionário, ele também tá com o olho estatalado, porque ele já tem que pegar trânsito, porque ele já tem que entrar no serviço, porque ele já tem os seus compromissos, as suas metas, as suas competências. E aí tem a galera que tá estudando também, que já tá com o olho estatalado, porque tem a concorrência. Tem a concorrência pela vaga. E o cara às vezes quer um concurso, o cara às vezes quer a vaga numa universidade. Então é legal isso. Pô, eu durmo bem, eu durmo melhor. Só que esse discurso, Abel, ele é discurso de acomodado. Palmeiras, ele não tem a obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro. Ninguém é obrigado a nada. Nós estamos em uma competição onde tem outros 19 times disputando. Só que o Palmeiras tem a obrigação agora de, meu amigo, suar a camisa por essa taça. E esse discurso é um discurso de acomodado. Só que tem uma diferença, Abel. De 99%, né, dos brasileiros pra você. É que os caras não ganham 2,5 milhões por mês. Isso como nós, né, todos nós mortais. E a gente, pra ganhar um salário mínimo e meio, tem que ralar muito, né, irmão? Tem que ralar muito. Esse discurso aqui, eu não vejo graça. Eu não vejo graça. Um comodismo pela derrota. Um comodismo. O Botafogo tá na Copa Libertadores e tá no Brasileiro. Tá seguindo as duas coisas. Esse discurso conformista, discurso barato. Discurso barato. Porque você é pago e muito bem pago. Isso aqui é uma afronta contra o próprio torcedor do Palmeiras, que foi lá e pagou ingresso para ver o Palmeiras sendo eliminado na Copa do Brasil e sendo eliminado na Libertadores. É uma afronta com o dinheiro daquele trabalhador. Porque para ele juntar os 200, 300 reais que ele pagou no ingresso do Palmeiras para estar lá, ele precisou ralar muito. Porque ele não tem salário de 2 milhões por mês. Então faça-me o favor com esse discurso aqui. Nem de brincadeira fale uma coisa dessa. Galera, lá na página do Fogão Net, os caras têm mais informação do Palmeiras do que do Botafogo. Acho que eles estão dando uma olhada assim, eles estão meio preocupados. Eles estão meio preocupados porque se você entra no site deles, tem mais notícia do Palmeiras do que do próprio Botafogo. E aí, ó, eles trouxeram uma tiragem de um perfil nas redes sociais falando sobre o pênalti de ontem, né? Que na verdade era um lance que foi falta. Primeiro o juiz marca a falta, depois o juiz é chamado pelo VAR e aí o juiz decide que não foi nada. Os caras colocaram aqui a matéria sobre o lance e tudo mais, a repercussão, como que a rede social, né, as redes sociais reagiram a isso, e também colocaram uma outra matéria falando sobre o Verratti, né, que deu uma declaração no final da partida e falou o seguinte, ó: fizemos um jogo aceitável. Começamos a jogar quando temos um resultado desfavorável. Se queremos brigar, temos que ter posicionamento mais ofensivo, não quando está 0-1. Outra vez acontece um lance com o Palmeiras. Joguei 3 jogos com eles. Os 3 foram prejudicados pelos árbitros. É muito difícil. O juiz fala que foi mão, mas fora da área. Depois me dá cartão amarelo. Era uma jogada clara que poderia mudar o jogo. Com o Palmeiras sempre acontece. Não sei porquê. É muito difícil brigar dessa maneira. Temos que melhorar, mas foi um pênalti claro. Pergunto a ele e ele fala que foi fora da área, com 70 mil pessoas. Nem os palmeirenses podiam crer. É impossível para nós. O árbitro realmente ele marcou errado, porque aquele lance ele aconteceu dentro da área. Então quando ele marcou a falta, se ele acha ali que existiu uma falta, ela não foi fora da área, né? Ela foi dentro da área. Porém, aquilo não foi pênalti e foi corrigido o lance. O árbitro foi chamado para ser conduzido ao VAR para poder analisar essa imagem. E de acordo com o que o Mauro Betting ele falou lá na Jovem Pan Sports, ele falou que ele acha que aquilo dali foi uma
foi um pênalti. E que o árbitro errou de não ter marcado pênalti. Mano, sinceramente, galera, aquilo não foi pênalti. Eu até comentei no Instagram, eu não fiz vídeo, mas eu fiz um Reels rapidinho sobre aquilo que aconteceu. Não foi pênalti aquilo. O jogador, ele se lança contra a bola, a mão dele tá pra trás, encostada no corpo, né? O cara tá com a mão aqui praticamente encostada aqui na bunda. E aí, mano, a bola bate aqui, em direção ao quadril. A bola vai em direção ao quadril dele e bate na mão dele. De fato, bate na mão dele. Mas, pô, você dizer ali que houve um movimento deliberado, que ele estendeu, né, a área, né, do corpo ali e obstruiu a passagem da bola, isso não aconteceu, até porque a bola foi contra o quadril dele e a mão tava encostada lá. E sim, bateu na mão dele, no momento que tá encostado aqui. Então, pra mim, aquilo dali não foi pênalti. Ah, mas o Mauro Betti falou, eu não tô nem aí pro que o Mauro Betti falou. A opinião do Mauro Betti é a opinião do Mauro Betti. Ele não é árbitro de futebol. Da mesma forma que eu posso pegar a opinião de outro cara e falar, mas o fulano de tal falou que também não foi. Então, da mesma forma que eu tenho a minha opinião. E não vai influenciar em nada na dinâmica da partida isso e no resultado final. Se eu tivesse achado, eu falaria numa boa, sem problema nenhum. A gente teve jogo ontem também do Flamengo, Grêmio e Flamengo. Um jogo onde o Flamengo foi todo com o time reserva. E o Gabigol também não tava. Muita gente ficou nessa, né? Ah, o Gabigol não vai estar. Ah, não, na verdade, o Gabigol vai estar sim. Ah, tira Gabigol, põe Gabigol, tira Gabigol, põe Gabigol. Ficou aquilo, né? Tira casaco, bota casaco e o Gabigol não tava. Antes de falar sobre os aspectos da partida em si, eu quero falar sobre questão de arbitragem. Porque se a arbitragem lá no jogo do Palmeiras, ela acertou em ter interferido na situação, a arbitragem no jogo de Grêmio e Flamengo vacilou, hein? Vacilou. E o Flamengo acabou prejudicado, né? Em um jogo que o Flamengo conseguiria buscar ali um resultado. Tem o Carlinhos expulso. Tudo bem que o Carlinhos não estava jogando, não estava fazendo aquela partida. Mas, quando você fica com um jogador a menos, o time reserva na casa do adversário, e ainda tem toda essa situação de arbitragem acontecendo, o Carlinhos caiu na pressão do jogador do Grêmio, que já é acostumado a fazer isso, e aí fez com que a arbitragem expulsasse o jogador. E o VAR, a ferramenta do VAR, em nenhum momento procurou corrigir. Eu não acho que aquele lance é lance para expulsão, sendo muito sincero com vocês. E na hora que o Carlinhos ele tá saindo nos vestiários, ele é xingado por alguns torcedores. Inclusive é vítima de ataques e de crimes de racismo. Isso é foda de ver no futebol sul-americano como um todo. Mas aqui dentro do Brasil, isso é pior ainda. Nos deixa mais triste, né? Porque vem da nossa própria população, da nossa própria sociedade. Das pessoas que eram pra se unir a nós contra isso lá fora. E na verdade, elas se unem ao pessoal lá de fora e fazem esse tipo de barbaridade, esse tipo de criminalidade que acontece dentro do futebol brasileiro. Sendo chamado de uma maneira pejorativa, da forma como ele foi chamado. Tem um vídeo aí rolando nas redes sociais, no Instagram, e mais uma vez a gente vem aqui deixar o nosso posicionamento de protesto e o nosso posicionamento contra esse tipo de situação do jogador em campo. Fora que xingaram várias vezes eles de filho daquilo, sendo que o jogador ainda esse ano perdeu sua mãe. Então, além de não ter nem um pouco de empatia, nem um pouco de humanidade em ofender a mãe do jogador com ataques ao jogador, a mãe dele que faleceu esse ano, além disso, cometem crime de ódio e de racismo contra o jogador. Tá tudo errado. Tá tudo errado nesse país. Então fica aqui o nosso posicionamento de protesto em relação a atitudes como essa, atitudes de torcedores covardes, que não são homens, não são mulheres de verdade. E tem que partir para esse tipo de termo pejorativo, para essas terminologias criminosas que vocês fazem dentro do futebol. Fique sabendo que vocês não são melhores que ninguém. Vocês são os covardes, é isso que vocês são. E não importa o time, não importa o jogador. Qualquer crime de ódio que aconteça ao jogador, ele é inadmissível dentro do futebol brasileiro. Inadmissível. Bem, vamos falar um pouquinho do jogo então. O Grêmio venceu ontem o Flamengo. Eu assisti umas partes do jogo. Não achei que o Flamengo fez um jogo ruim,
Só que assim, existe um problema no sistema defensivo do Flamengo que é bizarro, né? Às vezes o Flamengo tem mais posse de bola, o Flamengo tem mais criação. O Flamengo ataca umas 500 vezes, no primeiro contra-ataque que sofre gol. Então existe um erro no sistema defensivo do Flamengo abissal, absurdo. Que o Tite, ele não conseguiu resolver. Não conseguiu. Então quando o Flamengo, ele não tem a sustentação das linhas intermediárias, e os times conseguem trabalhar espaço de transição, o setor defensivo propriamente dito, a zaga em si, e seus laterais, eles não conseguem se entender. Eles não conseguem segurar e conter isso. Porque quando você pega outras equipes, por exemplo, o Palmeiras, às vezes o Palmeiras não tá com um meio campo bom. O Palmeiras no jogo de ontem contra o Vasco, o meio campo tava horrível. Só que o Palmeiras conseguia segurar. Com os seus zagueiros, com o seu volante, conseguia segurar, conseguia conter. Agora, o Flamengo não consegue. E aí, o Renato Maurício Prado, ele trouxe uma informação que eu considero até uma denúncia. Eu nem considero isso informação. Eu considero isso uma denúncia. Que ele falou o seguinte, ó. Informações que veio lá do jornalista. Matheus Bach, quem tem dado os treinos do Flamengo há 6 meses. Tite parou de treinar o clube e deixou com o filho dele a responsabilidade. A intenção do Tite é se aposentar em breve e colocar o filho dele no mercado. A gente sabe que o filho do Tite, ele é o auxiliar técnico do Tite. E tudo bem, até aí zero problemas. Zero problemas, não tem problema nenhum. Agora, se essa informação aqui for realmente verdade, isso é uma vergonha. Uma coisa é ele ser o auxiliar técnico, é ele dar um apoio técnico. Porque quem que o Flamengo contratou? Quem que o Flamengo paga? Na conta de quem caiu o dinheiro? Quem foi anunciado como técnico? É o Tite. É o Tite. Então quem tem que treinar, quem tem que responder é o próprio Tite. Agora, se essa parada aqui for verdade, vocês concordam comigo que isso daqui está acontecendo com a conivência da gestão do Flamengo? Porque é impossível isso daqui tá acontecendo e os gestores do Flamengo não terem ciência disso. Você vai lá, contrata um cara para te prestar um serviço. O cara tá lá dentro da sua empresa, trabalhando. Aí toda hora que você passa, você vê o filho do cara fazendo o serviço. E o serviço que não tá sendo bem feito. Tu vai começar a questionar, não vai? Mas peraí, eu contratei você ou contratei o seu filho? Por que toda hora que eu passo lá é teu filho que tá fazendo aquilo? Cadê você? Então, se essa parada aqui for verdade, que eu não sei, tá? Isso aqui é grave, mano. Isso aqui é grave. É grave e, além disso, tem a concordância e a vista grossa da própria gestão do clube. E os caras estão em eleição. Então a galera que vota tem que abrir o olho sobre isso. E outra informação também que saiu no Coluna do Fla, que foi a respeito do Felipe Luiz. Falando que ele é um nome que tem sido muito bem ventilado para substituir o Tite. E eu vou ser sincero com vocês, queridos. Se o Flamengo se desclassificar da Libertadores na quinta-feira, o jogo vai terminar umas 9 horas da noite. 11 horas da noite, o Tite cai. Olha lá se demorar tudo isso. Talvez no mais tardar no outro dia cedo. Se não cair, vai sofrer uma pressão muito grande para cair. Mas muito grande. Ainda mais com essas notícias aqui que estão circulando. E continuando o que eu estava falando, o Felipe Luiz é um nome que tem sido bem ventilado. Porém, o próprio jogador entende que esse não é o momento agora de assumir o Flamengo. É aquilo que eu falei. Uma que ele ainda precisa tirar licença para equipes profissionais. Ele não tem essa licença da CBF. Mas tudo bem, isso daí é coisa burocrática. Mas outra que no momento ele não sente-se ainda apto, maturado, para estar à frente de um elenco como o do Flamengo. Porque tem as questões de vestiário, enfim, tem várias e várias coisas.
Várias e várias coisas que influenciam. Então o próprio jogador, embora o seu nome seja ventilado positivamente, o próprio jogador descarta, nesse momento, assumir qualquer coisa. E mano, como eu falei pra vocês, coerência, bom senso, e ele é um cara de bom senso. Felipe Luiz não vai querer pegar um trabalho agora pela metade. Felipe Luiz ainda tem que se maturar como técnico, entrou agora no mercado. Não vai querer sair por aí fazendo loucura. É a carreira dele. Um time como o Flamengo, ele é um time que projeta o cara positivamente ou projeta o cara negativamente. Porque é uma grande responsabilidade na mão. Equipes como hoje, Palmeiras, Flamengo, até mesmo Corinthians, é uma baita de uma responsabilidade na mão. É uma carga em cima do técnico. Então, assim, isso daqui é para aquele técnico que já tá no mercado. Às vezes o cara não tem muito o que perder, ou às vezes o cara já passou por tantos clubes já que pra ele não faz mais diferença. Ou às vezes o cara vem de fora também, é de fora, então é um nome novo aqui, é uma cara nova aqui, que nem o Abel. O Abel era novato, mas chegou no Palmeiras, aqui no Brasil, ninguém conhecia ele aqui. Então pra ele, se desse certo, se desse errado, beleza. O cara não tem aquela pressão pra trabalhar, o cara não chega pressionado. Felipe Luiz, ele já ia chegar, ele já ia se pressionar para trazer resultado, até porque ele tem uma história, ele é um ídolo do clube. E aí ia acabar caindo naquilo com o Rogério Ceni do São Paulo. O Rogério Ceni saiu, virou técnico, já foi pro São Paulo e acabou se queimando lá como técnico. Grande jogador, mas não foi grande técnico, porque ainda não tinha a maturação necessária para aquilo. A visão do Felipe Luiz é uma visão muito inteligente nesse momento. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Precisa ver o que está acontecendo, porque realmente a gestão Tite, a performance caiu demais. E aí vem a informação do Renato Maurício Prado. Beleza? Do mais é isso, pessoal. Coloca nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.